Em nome do Senhor Jesus, santa paz do nosso Deus, essa tarde maravilhosa, neste dia maravilhoso, vamos falar novamente da palavra de Deus. E que não seja somente por falar, e sim que a palavra possa entrar no coração de cada pessoa que vai ouvir, que vai assistir. Então hoje vamos falar práticas inteligentes, que está na Bíblia Sagrada. Eu vou levar o relato, versículos, e inspirada para os homens de Deus. Assim vamos dar procedimento, como o meu tempo é limitado, então vamos ir em frente aqui. Então são práticas inteligentes. Lá em Provérbios, no capítulo 8, no versículo 12a, consequentemente, invenções engenhosas. Então, consequentemente, são invenções engenhosas. São palavras que vamos levar ao ensinamento. 4 coisas que o temor do Senhor faz adiante. A primeira, o mal. Então, essas palavras temos que evitar elas, adiar elas. Vamos falando uma por uma. O mal. Segunda, a soberba e a arrogância. Terceira, o mau caminho. Quarta, a boca perversa. A sabedoria é vista na parte habitável da terra, especialmente nas obras que Deus faz nas questões dos homens. A previdência divina está sobre todos, e todos são objetos de seu cuidado. Todas as coisas, todos são objetos que os cuidados de Deus eternos, Então, lá em Provérbio, novamente, 8 capítulo, 31, o versículo. Folgando no seu mundo habitável e achando minhas delícias com os filhos dos homens. Felizes são aqueles que guardam os meus caminhos e todo aquele que encontra sabedoria, obtém o favor e a graça do Senhor. Novamente em Provérbios, no capítulo 8, 32 a 35 versículos, dizendo assim: ouvi a correção e sede sábio, não a rejeitei. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Maravilhoso, as palavras de Deus. Aquele que rejeita a sabedoria e peca contra ela, leva a sua própria alma à desgraça. Peca contra a sua própria alma. Veja, portanto, não é tanto o pecado e Satanás, mas sim o próprio homem, o responsável pela rejeição ou aceitação da sabedoria, que conduz à vida eterna. Se ele aceita o ensino de Deus, o pecado não terá domínio sobre ele. E se ele resistir a Satanás, ou
diabo fugirá dele. Veja lá então, Tiago 4, capítulo 7, o versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Também em Romanos 6, o capítulo, e 14 a 23, o versículo, dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Daí pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vós apresentardes como servos para obedecer, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo, quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Veja bem, forma de doutrina. Tem muitas formas de jeitos e maneiras de chegar à doutrina até nós, a forma de ensinar, né? Tem que prestar muita atenção e ver na Bíblia Sagrada. E, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homens, pela fraqueza da vossa carne, assim como apresentastes vossos membros para servirdes à imundícia, e a maldade para a maldade. Da mesma forma, apresentai agora vossos membros para servirdes à justiça e à santificação. Servindo a perfeito caminho da palavra de Deus. Porque quando eres servos do pecado, estavam livres da justiça. Viviam no pecado, tinha como cumprir justiça, né? E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vós envergonhais? Porque o fim delas é a morte. É verdade. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhoso! A palavra de Deus é tão viva, é tão eficaz. Também lá em Romanos 8, o capítulo 12, 13, o versículo, tem mais explicações, né? Aquele que odeia a sabedoria ama o pecado, que leva à morte. Por isso podem ser acusados juntamente de amar a morte. O castigo pelo pecado, então tem castigo por causa do pecado, né? Lá em João, no capítulo 3, no versículo 19. Então, veja, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então veja, né? Como a luz que veio ao mundo, a luz da palavra, chegou até cada um de nós, né? Então, como falou, a base da doutrina aqui, né? E como eu botei o título aqui, práticas inteligentes, né? Consequentemente, né? Invenções enganosas, que é aonde nós não temos aquela explicação que precisa chegar até nós. Mas para isso nós temos que fazer
um esforço, assim eu digo, se dedicar a buscar a palavra de Deus. Enquanto eu via fulano, ciclano, um dizia uma coisa, outro dizia outra, então vinha aquela divisória, ficava em relevo o que eu estava ouvindo. Mas com o tempo se passando, fui buscando, estudando e aprendendo a palavra de Deus. É a palavra. Não queira nenhum de nós, nenhum de vocês que vão ouvir, querer acrescentar algo. Que saia da nossa mente, a não ser através da palavra. Tudo aquilo que está na palavra é correto, é verdadeiro e Deus cumprirá o que está escrito. E ela mesma é revelada por homens santos através do nosso Deus, nosso Criador. Como diz a própria Escritura, a Bíblia Sagrada. Então, nós ficamos com a palavra. Cada um que vai ouvir, fica com a palavra. Algo a mais, sempre estou citando até mais versículos. Confira isso com a Bíblia Sagrada. Busque conhecimento, e você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Eu, como embaixador da palavra de Deus, que como diz lá, Paulo fala aos Efésios, como ele foi um embaixador, nós da palavra, eu também tenho isso. Mas sempre que nós falamos é como uma explicação, um ensinamento e uma pregação da Boas Novas. Que possa entrar no coração, na vida de cada pessoa. Procedimento verdadeiro e fiel que por fim lá, final é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o desejo do meu coração para todos. Que fica neste dia abençoado, essas palavras. Que Deus possa acrescentar mais a cada vida, a cada lar, a cada pessoa que vai ouvir e assistir. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.